a imagem que nós temos de nós mesmos? Você já parou para pensar? Você já olhou para isso assim, ó? Quando você está na frente de alguém, você tem um jeito que você se comporta e isso está sempre falando sobre a forma como você se vê. Você já percebeu? Assim, ó, no trabalho você tem um jeito de se comportar, então ali tem uma forma como você pensa de você. Então tem, para você pensar isso de você, tem uma imagem produzida lá. E que para manter essa imagem você tem que ter um tipo de comportamento, um jeito de se expressar, uma forma, né, de falar ali, de se comunicar. Então percebe que, ó, com a sua família você tem uma forma, aí no seu trabalho você tem outra maneira, um outro jeito, aí com seus amigos é uma outra maneira. Olha bem para a quantidade de imagens produzidas, né, reproduzidas durante todo o nosso dia e que elas ficam variando. Uma hora você é mais, vamos dizer assim, ó, você é mais íntimo, então você é mais dengoso. Vamos usar essa expressão assim, ó. Você consegue ser mais sincero, você consegue expor com mais tranquilidade suas opiniões. Aí em outro lugar você já se fecha, ali você já se sente mais acuado. Percebe? Que a gente não tem um único retrato, vamos dizer assim, uma única imagem. A gente tem várias imagens que ao longo do dia, dependendo do cenário onde você está, você coloca ali uma imagem. E por quê? Né? Por que nós temos e nós pensamos isso de nós mesmos? Então, quem é e por que nós fizemos essa imagem e por que nós protegemos tanto essa imagem? Já parou para observar? Tem uma parte na Bíblia que diz assim, ó, conhece-te a ti mesmo. É uma frase bem famosa e é usada até mesmo para o autoconhecimento, assim, ó. Começa a olhar para você, começa a olhar para as suas sensações, começa a olhar para o que você pensa sobre você. E essa postura é uma postura que também é trazida aqui por Jesus na demonstração, né, dele, que foi olhar. O que é esse conhece-te a ti mesmo? O que é olhar para você? É olhar para o seu modo de pensar, é olhar para a forma como você pensa. Assim como você pensa sobre si, você vai ver lá fora refletido. Ou seja, a percepção ela vai buscar aquilo que ela quer ver. Então, se você se vê de um jeito, você sempre vai buscar um cenário, buscar meios para que testemunhe aquilo que você acredita. Olha a importância da gente olhar para os nossos pensamentos. E a lição de hoje, que é a lição 186, fala sobre esse papel, essa função importante desempenhada, né? Esse papel desempenhado na função de salvação do mundo, quando ele diz, ó, a salvação do mundo depende de mim. E aí a gente traz clareza sobre essa afirmação, porque a salvação do mundo não é porque tem pessoas sofrendo e eu aqui tenho o poder de ir lá e salvá-las. Não. Por que o mundo vai ser salvo? Ele é salvo na percepção da consciência que por ela imaginar, por ela acreditar estar separada, ela projeta, ela faz um mundo de imagens. Então, ela precisa ter outros autoconceitos que confirma o que ela pensa dela mesma, né? Ela pensa assim, eu sou um indivíduo, que é esse senso de individualidade. E aí tem outros autoconceitos que ficam o tempo todo atestando, confirmando que a separação ocorreu. Por isso que a salvação é do mundo, porque como é uma única consciência, quando a correção, né, que é essa mudança de percepção ocorre completamente, o mundo é salvo dessas ilusões. Essas imagens são retiradas da consciência e cada um tem o seu papel, né, sua função importante no plano de Deus para a salvação, porque todos os fragmentos irão aceitar, estão aceitando ou em algum momento vão aceitar a sua função. E aí Jesus ele traz sobre assim, você não vai aceitar a sua função enquanto você não parar de se considerar indigno.
E aí ele chama isso de arrogância, porque a verdadeira humildade é você aceitar, tanto que ele traz assim, ó, os humildes são livres para ouvir a voz que lhes diz o que são e o que devem fazer. Então, quando a gente fica aqui se autodefinindo essas imagens, dizendo que nós somos alguma coisa, isso é arrogância, porque eu estou negando o que eu sou e dizendo que eu sei o que eu sou, e que não é isso, e que não é o que Deus criou, mas é algo que eu acredito que eu sou. E quem está fazendo isso é a consciência. Ela se autodefiniu, porque na realidade ela surge desse questionamento, o que sou eu? E que não é um questionamento, é uma afirmação que esse pensamento de separação, né, que esse efeito do pensamento de separação, ele tem, o que sou eu? Então, se ele está perguntando, é porque ele tem aqui uma certeza que ele não é a existência, que ele não é a totalidade. E aí surge a consciência como uma resposta a esse questionamento. Então, ela se autofragmenta e ela tem a sua... cada fragmento, né? Cada autoconceito tem a sua própria definição. Então, o céu é um autoconceito, a lua é outro autoconceito, né? O sol, a árvore, a humanidade. Então, são esses... É isso que parece que tem várias coisas, mas são só reflexo do mesmo pensamento, que é o pensamento de separação. Então, os humildes são aqueles que aceitam o que eles são. No caso, cada fragmento aceita a verdade e solta essa ideia equivocada que é algo separado de Deus, né? E por isso que a arrogância é fazer uma imagem que não é real, mas a humildade é aceitar o que é, reconhecer que é, porque você não se autocriou, você não se autofez, e é essa consciência que aceita que ela não criou a si mesma, então ela aceita seu estado original, e aí ela começa agora sabendo o que ela ouve, ela decide confiar nessa voz por Deus, que é a própria percepção corrigida. Então agora ela não fica tentando dar uma direção para ela mesma, ela aceita que o que ela é imutável e ela descansa nessa certeza, ela não precisa mais cessa a projeção. Então não tem uma preocupação com o futuro, o que eu vou fazer, porque não tem um aqui, né, que está preocupado com alguma coisa. É só um descanso de ser. A imutabilidade como Deus o tempo todo, constantemente. Então, ele coloca assim, ó, hoje deixamos de lado toda falsa humildade, para que possamos escutar a voz de Deus revelar-nos o que Ele quer que façamos. Então, a consciência ela entra nessa postura assim, ó, de total descanso, que é o oposto do controle. Então, não tem nada sendo manipulado ou nada que queira que seja diferente. Apenas você descansa que você vai saber o que vai ser feito em cada momento. Você só continua sustentando e mantendo essa certeza o tempo todo. Então, olha que o aceitar o plano de Deus para a salvação do mundo depende de mim, não é algo pesado, não é algo que necessita de um esforço, é o contrário. É a aceitação do que eu sou, e aí não tem nada para você fazer, a não ser descansar. Então, aqui cessa-se toda a inadequação, toda a indignidade, o não merecimento, a falta, tudo isso é desfeito nesse senso de privação que a consciência se mantinha quando ela estava aqui dizendo que ela era alguma coisa a parte de Deus. Quando ela aceita ser a unicidade com Deus, acaba a solidão, acaba a privação, acaba toda essa ideia ilusória de separação. Então, a partir desse posicionamento só tem certeza e não mais a dúvida. Por isso que a arrogância, né, cessa, porque não tem mais uma resistência ou uma insistência para ser algo separado de Deus. Então, vamos viver isso, vamos considerar isso e aceitar que a voz que fala por Deus é que está certa e não o que eu penso aqui na individualidade. Então, aceita aquilo que é certo e garantido
e solto todo tipo de dúvida e de questionamento. Por isso que a salvação do mundo depende de mim, né? Depende da minha postura como observador, depende da minha decisão de confiar apenas em Deus. Então é isso. Um beijo e até o nosso próximo encontro.